Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nandade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até onde seja, aonde for que você esteja ou para onde você vá, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que se fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glória ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e para logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Salmos, o primeiro livro de hoje, com 150 capítulos. E o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Salmo 140 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Salmo 140, que contém 13 versículos. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus, protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras. Aguçam a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá.
Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, guarda-me do violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Vamos ao livro de João, que contém 21 capítulos. Vamos ao capítulo 9. Capítulo 9 contém 41 versículos. Cegueira espiritual. Capítulo 9 do livro de João. O Senhor Jesus ouviu o que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. O Senhor Jesus disse: tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse o Senhor Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse o Senhor Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual, e saiam todos os espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos os ímpares, e depois eu falarei os pares. Primeiro rebanho de hoje, rebanho de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esse rebanho, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 5. Oséias capítulo 5, que contém 15 versículos. O juízo contra Israel. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai a casa de Israel, escutai a casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor, os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles, eu conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. E se contaminou Israel, as tuas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Sejam vocês também parte desse rebanho. Rebanho santo de número 33, 37, 33, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E o livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 33, 34, 33, 37, 34 e 38. 36, 37, 33, 37, 34 e 38. O capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Aos presbíteros, os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto que eu sou também presbítero, com eles de testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, sejam todos muito bem-vindos, eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem essa live. 2 Coríntios capítulo 10, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 2 Coríntios capítulo 10, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica, para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por carta, pois as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Saiba o tal que, quais somos
quais somos, no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos no fazer. Estando presente, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E o livro é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Capítulo 3. Jó, capítulo 3. Que contém 26 versículos. Jó se pronuncia. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo. Amém. Que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Aos que se anelam pela morte, mas ela não vem, cavam em busca dela mais do que de tesouro ocultos, que se enche de alegria e se regozijam quando acha a sepultura, porque se concede vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem o Senhor Deus cercou de todos os lados, porque me vem o suspiro em vez do alimento, os meus gemidos se transbordam como água. Como a água. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 João, com um capítulo para o Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. 2 João, que contém um capítulo que contém 13 versículos. Olhai por vós mesmos para que não percais o que ganhaste, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não permanece nela, não tem o Senhor Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. Quem o saúda participa das suas obras mais. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 4 contém 18 versículos. Vivendo para agradar ao Senhor Deus, pois o Senhor Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim ao Senhor Deus, que vos dá o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos pelo Senhor Deus, que vos ameis uns aos outros, e com efeito já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda Macedônia. Exortamo-vos, porém, a quem ainda isso aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos, tratai-vos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46.
Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Tu, porém, não deveria olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do teu desterro, não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá. No dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeis no meu santo monte, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Reis com 25 capítulos. Segunda Reis, capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 35 e 36. Capítulo 21 do livro de 2 Reis contém 26 versículos. Amon, rei de Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de da sua mãe, Mesulemite, filha de Aros, de Jotibá. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todos os caminhos em que andara seu pai, e serviu os ídolos que ele tinha servido e os adorou. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, Adílio. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos aos rebanhos, ou ao livro para esses rebanhos, perdão. 2 Samuel com 24 capítulos. Antes de sortear o capítulo do livro de 2 Samuel, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo que explicou com mais detalhes as palavras do sacerdote e as intenções dele e das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Capítulo 19, contém 43 versículos. O lamento de Davi e a censura de Joabe. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos. Pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E o fizeram saber a todo o povo. O rei está assentado à porta. E todo o povo veio apresentar-te diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a tua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos livrou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Portanto, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Judas, que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. Zacarias, com 14 capítulos.
Zacarias. Vamos ao capítulo. Capítulo 13, Zacarias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 11:59, 11:59, 12 e 60, 11:59, 12 e 60. Zacarias, capítulo 13, contém 9 versículos. A purificação do pecado. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, as tuas partes delas serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, assim todos os dias. De segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao livro. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 32, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Vamos ao capítulo 32 do livro de Êxodo. Êxodo com 35 versículos. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Agora vai, conduze este povo para o lugar que tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da minha visitação punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão fabricara. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. 1:69, 2 e 70. 1:69, 2 e 70. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4, Malaquias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Malaquias capítulo 4, o dia do Senhor. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei que Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe,
para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos seus pais e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. 2 Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda Pedro, capítulo 2, os falsos mestres. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor Deus castigará, especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos e arrogantes, mas não receiam blasfemar das dignidades. Ao passo que o anjo, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Amós com 9 capítulos. Capítulo 5. Amós, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos. Lamentação e chamado ao arrependimento. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que venha ruína sobre a fortaleza. Aborreceis na porta os que vos repreende, e abominais os que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exiges tributo de trigo. Edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis, vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Que contém 49 versículos.
o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Senhor Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Senhor Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome do Senhor Deus para todo e sempre, porque dele a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas. Removereis e estabelecereis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Que contém 35 versículos. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi esse quem aos irmãos de sua mãe e disse a eles e a toda a geração da casa do pai de sua mãe: perguntai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos desse quem, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, o que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou o vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele, todos os cidadãos desse quem, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Beribe, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, que contém 23 versículos. Vós sois de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça o louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus, como está escrito: ele apõe os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas, que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos, e 2 Tessalonicenses, também com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhe sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada uma na sua própria terra, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. Segunda Tessalonicenses. Vamos ao capítulo, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o último livro de hoje, que contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Glórias ao Senhor Deus. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Glória ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro, eu vou fazer sorteio, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha um número de 1 a 22. Escolha o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 140. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de João, capítulo 9. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 5. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o número 14. O livro está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 32. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. E você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2.
Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou ler para vocês um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Hoje vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos os que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Jesus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Salmos 140. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de João, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 5. Você que escolheu e mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 3. Você que mentalizou 1, 2 João. Você que mentalizou, escolheu o 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O 11, Obadias. O 6, 2 Reis, capítulo 21. O 12, 2 Samuel 19. O 9, Judas, o livro de Judas. O 15, Zacarias 13. O 13, Êxodo 32. O 21, Malaquias 4. O 7, 2 Pedro 2. O 19, Amós 5. O 20, Daniel 2. O 2, Juízes 8. O 3, 1 Coríntios 3. O 22, Sofonias 2. O 18, 2 Tessalonicenses 2. Muita atenção nos benefícios. A importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação, para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada. Às 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as tuas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Espanha, vocês do Uruguai, Paraguai, da Angola, de Moçambique, da Índia, da França, da Itália, do México, vocês também da Dinamarca, vocês do Chile, da Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.